Conheça Cícero Canuto de Lima, antigo líder e pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, ex-presidente da CGADB e antigo líder das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Nascimento, filiação, conversão, batismo com o Espírito Santo, casamento, filhos, ministério, doença, consagração, perseguição, CGADB, pastorado, atuações, jubilação e morte. Cícero Canuto de Lima nasceu no dia 19 de janeiro de 1893, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Filho do casal João Felipe de Lima e Maria Justiniana de Lima, ainda jovem, transferiu-se com a família para o estado do Pará. Um dia, ao entardecer, um senhor conhecido passou em frente à sua casa junto com outros rapazes e parecia estar muito mal de saúde. Eles dirigiam ao salão onde se realizavam os cultos. No dia seguinte, ele surpreende-se ao vê-lo logo de manhã completamente recuperado. Cícero logo quis saber o que havia acontecido e perguntou ao seu irmão o ocorrido. Seu irmão informou-lhe que aquele homem estivera de fato muito doente, mas no momento da oração foi curado instantaneamente e também recebeu o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas e entoando cânticos espirituais. Na madrugada do dia 1º de setembro de 1918, teve uma visão nítida do que significava batismo com o Espírito Santo. Pela manhã, comunicou aos seus irmãos e colegas sua decisão de ir com eles naquela noite ao culto. Realmente foi, e ao presenciar os sinais que se realizavam, pediu ao Senhor que o batizasse também, e logo começou a falar em outras línguas e louvar ao Senhor. Cícero foi batizado com o Espírito Santo antes mesmo de tornar pública a sua decisão de ser um crente na pessoa de Jesus. Ele tinha então 25 anos de idade. Foi casado com a irmã Esther Chaves de Lima. O casal teve 4 filhos. Cícero Canuto de Lima dava assistência à congregação onde se convertera, tudo isso por um período de 2 anos. E nesta congregação aconteceu um fato que modificou a sua vida. O dirigente da congregação, precisando viajar, pediu que os crentes escolhessem aquele que deveria ficar em seu lugar interinamente por 15 dias, enquanto ele fazia um tratamento de saúde. O irmão Cícero Canuto foi escolhido por unanimidade. Essa posição foi depois confirmada pelo pastor do campo, de modo que o antigo dirigente, ao voltar 3 meses depois, ficou sendo a sua segunda pessoa. Algum tempo depois, tendo passado a direção do trabalho ao pastor Francisco Gonzaga da Silva, voltou a trabalhar no serviço material e então foi acometido por uma enfermidade depois de se queimar com água quente no serviço. Perdeu tudo quanto tinha, nem trabalho, nem dinheiro para se tratar ele tinha. Foi-lhe então revelado pelo Senhor que aquela enfermidade era uma repressão por haver voltado ao trabalho material. Desde então, Cícero humilhou-se diante de Deus, foi até a cidade de São Luís e pediu ao pastor da igreja que orasse por ele, e a enfermidade desapareceu. Ao visitar o missionário Gunnar Wingren, que era o pastor da igreja pioneira em Belém, colocou-se à disposição para trabalhar na obra do Senhor e foi enviado ao seu primeiro campo de trabalho.
Em 1923, foi consagrado pastor pelo missionário Gunnar Wingren. Chegou a João Pessoa, capital da Paraíba, em maio de 1924. A partir daquele ano, assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em João Pessoa. No município de Alagoa Grande, foi vítima de grande perseguição. 11 homens armados cercaram-no para tirar-lhe a vida. Ele ficou preso dentro de casa, onde um culto deveria ser dirigido. 3 dos elementos que estavam sitiando a casa em atendimento às orações do pastor Cícero sentiram em seus corações uma estranha transformação e convenceram os demais a relaxarem o cerco, e o pastor Cícero aproveitou e fugiu, andando 12 quilômetros durante a noite até chegar a um lugar seguro. No ano de 1930 foi realizada a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, com a presença de 11 missionários e 16 pastores brasileiros. Nessa convenção, o pastor Cícero Canuto de Lima foi eleito o primeiro presidente da CGADB. Ele presidiu as convenções gerais de 1947 e 1957 também. Em 2 de fevereiro de 1939, após 15 anos à frente da Assembleia de Deus em João Pessoa, o pastor Cícero deslocou-se para o Rio de Janeiro, indo servir como copastor na Assembleia de Deus em São Cristóvão. Em 1945, em atenção aos seus muitos esforços, o pastor Cícero recebeu da igreja uma licença de 6 meses que resolveu aproveitar visitando igrejas em São Paulo. Chegando a São Paulo, começou a participar dos trabalhos da igreja no Belém, pastoreada pelo irmão Bruno Scolimous, que no ano seguinte era convidado para assumir o pastorado da igreja em São Paulo. Em 1946, o pastor Cícero recebeu a presidência da Assembleia de Deus no bairro do Belém, que então possuía 8 congregações. Intensificou-se o trabalho de evangelização nos bairros da capital paulista e no interior do estado, e reservou um dia por mês para estudos bíblicos no Belém, a primeira segunda-feira. Essa reunião ainda hoje se realiza. No ano de 1949, fez a sua primeira viagem num automóvel do ano de 1937, levando Bíblia e Matula. Cada parada que fazia era um ponto de pregação que se formava. Visitou todo o estado do Mato Grosso, deixando um trabalho formado em um pastor chamado e encorajado por Deus para continuar pregando o Evangelho. Com a presença de 1.799 obreiros, a Assembleia de Deus do Ministério do Belém realizou uma série de estudos bíblicos em comemoração de seu Jubileu de Ouro, sob a direção do pastor Cícero Canuto de Lima, coadjuvado pelo seu vice-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, efetuando-se também a tradicional Escola Bíblica do Belém durante 23 dias e com a presença de pastores de quase todos os estados do Brasil. Por longos anos serviu a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como conselheiro, e nos seus últimos anos era presidente de honra do Conselho Administrativo. Serviu ao Senhor, portanto, por mais de 59 anos como ministro do Evangelho, 34 dos quais como presidente do Ministério do Belém, em São Paulo. Após permanecer internado por vários dias no Hospital Ana Nery, no bairro da Moca, em São Paulo, foi recolhido ao descanso eterno no dia 2 de outubro de 1982, aos 89 anos de idade. Seu corpo foi velado no templo sede à Rua Conselheiro Cotegipe, número 273.
O enterro ocorreu no cemitério da Quarta Parada no Belém, onde mais de 8.000 pessoas renderam suas últimas homenagens.